Paz do Senhor, queridos irmãos. Esperamos que todos estejam bem, assim como estamos aqui. Receba o nosso abraço, meu, da Caterine, do Caio, da Bia, viu? Nós amamos muito os irmãos e temos saudade dos irmãos, amém? Então, nesse dia, eu fui aqui escolhido e convocado pela liderança da igreja, através do nosso irmão Mauro, para estar trazendo esta mensagem aos irmãos, amém? Que também, obviamente, serve para mim e para a minha família. Hoje é dia 10 de abril, onde se comemora a paixão de Cristo, amém? Então eu queria falar um pouco com os irmãos. Obviamente nesse tempo que nós temos é um tempo reduzido. Eu não tenho aqui a pretensão de abranger o tema que vamos falar na sua totalidade. Mas obviamente nós temos aqui o desejo de passar aos irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração, tá bom? Então quero fazer meio minuto aqui de oração com os irmãos para iniciarmos este momento de meditação na palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa esta família, este irmão, esta irmã, que está aí do outro lado, ó Pai, na sua casa, ouvindo, participando deste culto, Senhor, nesta hora. Eu te louvo por tudo. Fala conosco, Senhor, a sua profundidade, e o pouco que vamos falar seja o necessário para as nossas almas. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, amados. Quero falar com os irmãos sobre o tema da Páscoa, amém? E para isso eu vou ler só um texto, mas os irmãos poderão meditar em Êxodo capítulo 11, capítulo 12. É muito importante para que os irmãos possam entender o contexto do que vamos falar. Quero ler o capítulo 11, versículo 4, que diz: Disse Moisés, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Os irmãos sabem muito bem, irmãos, que o povo de Israel estava cativo no Egito por Faraó. Deus levanta Moisés para libertar o povo. Irmãos, os irmãos sabem que houveram pragas e Faraó não cedia. Mas na 10ª praga, então o Senhor havia dito que ali sim ele iria ceder e o povo seria liberto. E a praga seria a morte do primogênito. O que aconteceria? À meia-noite, o anjo da morte passaria. Então o Senhor havia ordenado ao povo que pegasse um cordeiro novo, de até 1 ano, que não tivesse nenhuma mancha, nenhuma mácula, tivesse nenhuma quebradura, nada, e que ele iria ser assado no fogo, e o seu sangue estaria aspergido nos umbrais das portas. Então, quando esta família, ou até mais de uma família, porque se o cordeiro fosse grande para uma família, poderia convidar uma outra família. Então, à meia-noite, eles estariam comendo ali, estariam se alimentando daquele cordeiro, o sangue aspergido nos umbrais das portas, o anjo passaria, e aquele anjo, ao passar, vendo o sangue, não entraria e não iria matar o primogênito daquela casa. Veja, irmãos, havia um espanto, havia naquele momento, irmãos, uma situação difícil, porque a morte era iminente para aquele que não estivesse cumprindo conforme Deus havia determinado. Irmãos, nós sabemos que todo este ritual, toda esta cerimônia, ela prediz o que iria acontecer mais tarde, que seria a morte do Filho amado Jesus. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para a nossa libertação, onde, através do sangue de Cristo, irmãos, aqui nós somos salvos, nós somos sarados. Irmãos, não há perigo para nós. Estamos vivendo um momento de pandemia, mas o sangue de Cristo, irmãos, está em nossos corações, está nos umbrais dos nossos corações. Irmãos, nós temos nas nossas casas, que somos nós mesmos,
irmãos, templo do Espírito Santo, o Senhor reina em nossas casas, reina em nossas vidas. Irmãos amados, assim como aquele cordeiro estava na casa, assim como aquele cordeiro estava dentro da casa, assim como o sangue estava nos umbrais das portas, assim o sangue do cordeiro está nos umbrais das nossas portas. Há um selo do Espírito Santo, o inimigo não pode tocar. Irmãos, há em nós o selo do Espírito Santo ao momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Irmãos, nós temos a sua palavra, nós temos o Espírito Santo, nós somos casa de Deus. Portanto, irmãos, essa não será a última praga que a humanidade passará, como também não foi a primeira, mas tem assolado. Portanto, irmãos, devemos estar atentos ao que está acontecendo. E eu quero chamar a sua atenção a isso. Busque a Deus. Busque mais a Deus. Tenha Cristo vivo na sua vida. Irmãos, se buscarmos cada vez mais ao Senhor, cada vez mais teremos fortaleza, seremos cada vez mais, irmãos, livres dos temores. Preocupação deve existir, cuidado deve existir, viu? Devemos tomar todas as precauções. Não podemos ser omissos, porque estamos neste mundo, nosso corpo é mortal, sofre as mazelas desta vida. Então, como crentes, temos que ser prudentes. Mas o nosso espírito tem que estar firme, confiando no Senhor. Amados, assim como naquela ocasião precisava ter um cordeiro, precisava ter um sacrifício, precisava a aspersão do sangue, também aconteceu isso no dia em que Cristo foi levado ao matadouro. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Cristo venceu a morte. Por isso todos nós, irmãos, passamos da morte para a vida. É isto, irmãos, que neste momento em que a humanidade está sensível a esta mensagem, nós devemos tê-la viva em nossos corações. Eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, quem crer em Cristo passou da morte para a vida. Não foi assim que o Senhor Jesus disse na ocasião em que Lázaro estava morto? Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quero te dizer, nós não somos blindados a nenhuma mazela desta vida. Mas uma coisa é certa, nós temos a salvação garantida pelo sangue de Cristo. E eu peço que o Senhor continue nos guardando e nos livrando, irmãos. Mas eu gostaria e quero deixar a mensagem central neste momento, é que no teu coração, na tua vida, esteja quente, ardendo a esperança que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então, amados, que Cristo nos desperte neste momento. É uma Páscoa diferente. É uma Páscoa que nós não tivemos, nunca tivemos. Mas também o povo lá no Egito tiveram uma Páscoa também em casa, por conta da iminência da morte. Mas Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa ressurreição. Cristo é o nosso Salvador, irmãos. Amém? Então, que você, eu, nós todos, venhamos meditar nisto de forma confiantes. Irmão, se alguém vier questionar você, você vai dizer que Cristo é a minha ressurreição. Ele é minha salvação. Amém?
E que possamos, irmãos, então, ter os nossos corações voltados para isto. Viva melhor. Seja crente autêntico. Viva a palavra de Deus. Nós temos a comida todos os dias nas nossas casas, que é a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, irmãos. O Espírito Santo está na igreja. Ele arde em nosso ser e nossos corações. Doe-se para o Senhor. Amém? Nós não temos os nossos cultos nas igrejas. Os nossos cultos estão em nossas casas. Ninguém está nos vendo, a não ser o Senhor. Assim como lá na igreja, o Senhor também nos observava. Na nossa casa, Ele continua nos observando. Dedique-se a isso, queridos, queridas. Dedique-se. Amém? Quero te dizer e te desejar uma boa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa. Ele é a nossa ressurreição, a nossa salvação. Deus te abençoe e te guarde. Deus te livre de todo mal. A tua casa seja liberta de todo mal. Que o sangue de Cristo esteja nos umbrais de tuas portas. A morte passará longe. Deus está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Lembrando sempre, irmãos, estamos sujeitos a todas as mazelas. Não somos blindados, mas o nosso espírito está guardado em Deus. Nós somos guardados pelo Senhor. Se partirmos daqui para Cristo, irmãos, partiremos felizes, porque Deus está conosco. Mas seja prudente, cuidado. Tome cuidado de ti e da tua casa. Amém? Nós, como Eclesiastes capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas. E neste tempo nós estamos afastados de forma presencial, mas estamos unidos, irmãos, em espírito. Continuemos orando uns pelos outros. Ore por mim, por minha casa. Eu continuo orando por você, por sua família. Que o Senhor Deus nos guarde. Deus em Cristo vos abençoe. Amém? E até em breve, em nome de Jesus. Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, a nossa ressurreição. Cristo, a nossa salvação. Amém? Deus vos abençoe e guarde em nome de Jesus. Obrigado, amados irmãos. A paz do Senhor.